bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre o processo administrativo, né? Da importância desse processo. Eu quero ilustrar de uma forma bem didática para você. Pessoal, eu não sou muito assim de ficar explorando coisas que não têm muita importância. Essa parte do curso, o procedimento administrativo, é algo extremamente relevante para aquela pessoa, daquele colega advogado. Então, aquele aluno que gostaria, que tem como meta se especializar na advocacia do crédito rural, na defesa de produtores rurais, contra instituições financeiras e contra cooperativas, ele tem que ter muito claro a importância da prática de tudo isso, ok? A prática da profissão. Muitas vezes, um exemplo, né? O produtor chegou, Cuiabá, joia, abraço galera de Cuiabá. O pessoal chegou no seu escritório, geralmente o produtor ele sempre vem acompanhado dos seus familiares, né? Rapaz, tô com a rinite meio atacada hoje. Vem acompanhado dos seus familiares, chegou no seu escritório com a seguinte situação: já decorreram seus prazos, né? Embargos já foi julgado improcedente ou não foi feito. E aí? Tem mais nada que fazer pelo produtor? Né? Já tem aí uma intimação para esse produtor de um futuro leilão da sua propriedade. Como é que faz? Como é que faz se você ainda não entendeu que a advocacia é feita de network, de conhecimento, de pessoas que você necessita explorar e servir para ter network? Rapaz, eu não tenho inimigos em assessorias de banco. Eu não tenho, pelo menos não que eu conheça, sim, declaradamente. Nós temos... Muitas vezes você desenvolve algo nesse sentido nas agências, que o pessoal não tem muito conhecimento, leva bastante para o lado pessoal. Eu tenho 1,90 m de altura e treino Muay Thai juntamente com a minha esposa, que tem 1,78 m. Mas uma vez, uma gerente de um banco, gerente mulher, quase apanhei dela, rapaz. Veio para cima, falou: rapaz, o que você quer, que não sei o que não sei o que lá, e começou a ofender. E a minha única reação nesse momento, quando eu fui levar pessoalmente, porque às vezes, assim, eu gosto da operação em si. Não é porque vocês me veem num curso, dando aulas aqui e tal, não, eu visito produtor, amigo. Eu saio, mantenho uma V6 zona aqui, uma Amarok V6, tudo remapeada, porque eu gosto de ir para o campo. Eu gosto de estar na fazenda com o produtor, eu gosto de manter esse relacionamento, eu aprendo muito com eles. Não é porque você me vê assim que eu vou deixar de fazer aquilo que eu nasci para fazer, que é dar resultado para as pessoas. E ganhar um bom dinheiro com isso. Ok? Então, nesse dia fui eu e o nosso diretor jurídico aqui do grupo, que na oportunidade, que é o Dr. Lucas Canassa, fomos lá, no banco. Rapaz, essa gerente ficou braba, hein? Queria bater em nós dois juntos. Aí a gente começou a dar risada, ela começou a falar um pouco mais alto, eu baixei a cabeça e fiquei na minha. E aí eu falei: olha, moça, vou fazer o seguinte, eu vou ali tomar um café até você se acalmar. Se você quiser receber, quiser me dar os negócios aí, você faz. Se não, não tem problema, eu mando por AR. Se você não responder, o juiz vai arbitrar a multa diária aí. Aí ela ficou mais braba ainda, filho. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? A importância de você saber os meandros além da legislação. A legislação é extremamente importante. Estudava para magistratura, eu tinha um conhecimento muito vasto, mas não tinha sabedoria. Sabedoria é você aplicar o conhecimento de forma a trazer resultados práticos para o seu nome virar um nome de relevância naquilo que você faz. Vocês entenderam? Então não adianta, querido, você... não, eu estou bem, não sou o melhor, não. Quem vai dizer se você é o melhor ou não são os seus resultados
a quantidade de cliente que você tem, muito mais do que isso, a quantidade de clientes satisfeitos que você tem, o número de decisões positivas que você já teve na carreira e a facilidade que você tem de resolver problema. Preste muita atenção. O produtor rural, ele paga muito bem para quem resolve problemas, não para quem tem historinha da carrochinha para contar. Ok? Então, se você quer se tornar um advogado relevante, não só no agronegócio, não só no crédito rural, defendendo o produtor, torne-se um excelente resolvedor de problemas. Às vezes, com conhecimento teórico e científico apenas, você não vai conseguir fazer dessa forma. Ok? Então, quando nós nos predispomos a fazer esse curso, eu e a doutora Odara, rapaz, eu não queria que fosse mais um curso na internet. Não queria que fosse apenas mais um curso. Eu queria que fosse um curso que ensinasse tudo aos colegas. Tudo. Ilustrado com histórias, com acontecimentos, para que você... Aquilo lá não é porque eu gosto de contar história. Ludicamente, você vai lembrar dessa história para quando você passar por um problema semelhante, você, bom, o Rogério e o Aldara falaram disso lá no curso, eu vou resolver aplicando essa prática. Um exemplo prático é aqueles colegas advogados que militam no penal, no processo penal, muitas vezes eram chamados na delegacia com o seu cliente preso. Com quem que eu falo? Como é que é? Eu tenho que aguentar um escrivão me xingando, ou às vezes pedindo para eu ficar lá fora, ou às vezes um delegado maluco, dizendo que você não vai falar com o seu cliente. Bom, essas coisas de prática, o que agir, eles ensinavam, não, isso não pode, isso não pode, mas se acontecer algo que afronta de prerrogativa, eu ligo para quem? Eu me posiciono na hora como? Ninguém ensina isso na faculdade, amigo, tá? Isso você vai aprender com quem já passou por isso, viveu essa experiência, tomou a atitude certa, depois de ter tomado várias atitudes erradas e resolveu o problema. Se aí você encontrar uma pessoa assim, que esteja disposta a ensinar tudo que sabe por R$ 2.500, como nós fizemos no último curso, e você que não aproveitou essa oportunidade, perdeu, porque agora nós vamos dobrar de preço pelo valor que nós estamos gerando na vida dos colegas. Nós entregamos no nosso curso tudo. Tudo que nós já vivemos na teoria e tudo que nós já vivemos na prática. Você assistir o nosso curso de ponta a ponta, você vai ter condições de atender o teu primeiro cliente, explicar os direitos dele e fazer um contrato de honorários. Ah, Rogério, eu quero mais do que isso. Eu quero fechar bons contratos de honorários, grandes contratos de honorários, eu quero mudar a história do produtor e quero mudar a minha história financeira, otimizando a minha advocacia. Nós temos um outro produto para entregar para você. Chama-se Mentoria Presencial La Casa do Crédito Rural. 5 anos em 5 dias. Aí é uma história totalmente diferente. Aí você vai vir para o nosso escritório, vai passar uma semana aqui conosco, cumprindo prazo, peticionando, tendo aula com os melhores do crédito rural, saindo comigo, se isso acontecer, de nós tivermos uma visita, porque eu não invento nada, nós não inventamos nada, não combinamos com o produtor para receber, não. Se tiver uma visita agendada, nós vamos lá na propriedade, vamos visitar o produtor lá na propriedade, vamos explicar para ele lá na propriedade, e você vai ver as técnicas de fechamento de contratos de alto impacto. Aquilo que você pode falar, aquilo que você não pode falar, a forma com que você deve se posicionar para fechar o melhor negócio possível para você e para o produtor rural. Trazendo bons honorários para o seu escritório, que é o que mantém a gente de portas abertas. Ok, queridos? Então, assim, é dessa forma que procede. Vamos falar do processo administrativo, então. A importância disso. Bom dia, Marcão, querido, meu sócio abençoado. Vou falar dessa importância, então. A importância da fase administrativa, no processo que antecede o processo judicial. Um dia, um grande advogado aqui da nossa região nos procurou para que nós pudéssemos fazer algo por um cliente dele.
E aí ele pegava algumas informações nossas, repassava ao cliente, ele era uma pessoa de extrema relevância na área de atuação que ele tinha, uma área totalmente distinta, mas no meio do caminho ele se deparou com um problema muito parecido, porque o cliente dele era produtor rural também. E a postura desse advogado foi uma postura um pouco diferente da que eu teria, no caso. Procuraria, sim, um profissional da área, mas no objetivo de talvez fazer uma parceria, alguma coisa nesse sentido. O que nós vimos no meio do caminho foi que ele veio pegar algumas informações com 2 advogados aqui do grupo, associados nossos, no intuito de resolver um problema de 7 milhões de reais do cliente dele, com uma das fazendas do cliente, uma das áreas, acho que ele tinha 3 áreas, eu acho que era a maior delas, dado como garantia. E quando ele ligou a 4ª vez, cada conversa mais ou menos envolvendo aí 40 minutos, vai vendo, querido. Eu falei, não, agora, né, a gente não tem todo esse tempo também pela causa, somente pela causa, né, do produtor. Eu nem conhecia o produtor. E aí, o meu associado mandou um contrato de parceria, ver se era interessante para ele, achou muito. Beleza. Isso é recente, gente, tá? Aí, cara, como nós temos uma rotatividade muito grande de clientes aqui no escritório, cada semana surgem aí 2, 3 clientes novos para que nós possamos. Então, o nosso escritório não para. É muita ação, muita perícia, muito laudo, muitas iniciais, contestações. Então, hoje nós tocamos só no estado do Paraná em torno de 2.000 processos, só no estado do Paraná. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu recebi no meu celular uma ligação de um número diferente que eu não tinha anotado. Na hora estava no meio de uma audiência virtual. Essa pessoa falou, doutor Rogério, tudo bem? Eu não consegui atender. Mandou um WhatsApp, eu preciso falar com o senhor urgentemente. Urgentemente. É um caso de extrema urgência. E você vê, querido colega, que a história ela só se repete, ok? Só se repete. Eu marquei com pedi se um associado nosso podia atender, falou, não, tem que ser com o senhor e tal. E esse cidadão, essa família, veio até o meu escritório depois de 2 dias, mas eles queriam vir naquele momento. Eu não entendi, assim, a gravidade do negócio, porque nós temos uma agenda também, eu estava fora de Cascavel. E ele chegou com essa situação para ser resolvida. Sentamos, conversamos, ele fazendo perguntas abertas, falei, amigo, me conta a tua história e eu já digo para você se dá ou não para ser feito. Daí a esposa dele assumiu a reunião e abriu o jogo. Falou, doutor, fulano de tal, perguntou se eu conhecia, eu falei que sim, nós tínhamos dado algumas informações a respeito de um processo, mas não sabia que a causa era daquele jeito. Pois é, ele falou que o senhor orientou, né? E o senhor estava junto na nossa defesa e não sei o quê. E foi falando aquela mesma situação que nós sempre ouvimos falar de pessoas que querem o atalho. Amigo, o que a gente mais abomina aqui no escritório, quando você decide ir para o digital e tem um plano de se tornar alguma espécie de autoridade naquilo que você faz, você está sujeito a passar por esse tipo de situação. Expliquei para ela que já tinha vivido algumas situações como essa. E ela falou, mas doutor, é algo bem complicado porque eu recebi isso. Ela ela tem um problema com esse profissional, ela desconstituiu o advogado, revogou e não tinha nomeado outro ainda nos autos. E a citação da improcedência dos embargos à execução foi diretamente para ela. Em um processo, se não me engano, de 7 milhões de reais.
E ela estava ali para saber as consequências de tudo aquilo. Enfim, abrimos aqui na hora para o Projude do Estado do Paraná. E, segundo relatos da família, essa profissional, lá no início, quando eles estavam na iminência das parcelas vencerem, havia ali em torno de 40 dias para primeiro custeio vencer, eles foram até a agência falou, não, pode deixar vencer, que depois a gente renova para você, a gente prorroga aí para você, faz alguma coisa. Conversou com um advogado, colega, e o colega falou, é bem isso mesmo, não pague, porque depois eles vão executar e a gente se defende. Querido, preste muita atenção. Nem no raciocínio do homem que não tem conhecimento nenhum de direito, o cara consegue engolir algo que ele deve, e algo que tem um patrimônio alto como garantia, é uma pessoa dizendo, não pague, deixe executar, que depois a gente resolve. Fizemos um acordo. E eu já estou entrando aqui nessa fase administrativa para você entender. Fomos analisar o que ele tinha usado de teses. Uma petição nossa, ipsis literis, completinha. Só que ele esqueceu da fase administrativa e reduziu a ter uma petição copiada do nosso escritório, sem qualquer tipo de comprovação no caso concreto daquela família. Pegou um laudo que nós tínhamos parte da suinocultura, parte de soja e parte de frango. E sequer tirou do laudo a suinocultura e o frango, ele só tinha soja. Juntou esse laudo que era de uma outra família para tentar dar o jack no juiz. Rapaz, para tentar dar um jack no Poder Judiciário. Resumo da ópera. Tomou uma improcedência, tomou 10% de sucumbência na garupa, e a família estava ali. E outra questão extremamente relevante, e agora estou entrando diretamente na nossa aula de hoje, sem qualquer tipo de notificação de pedido de prorrogação de dívida. Ou seja, quando ocorreu a situação de inadimplemento ou pré-inadimplemento, porque o produtor sabe quando vai ter planta, fruto de planta, para pagar a dívida e quando não sabe. Ele vai dar uma volta na lavoura, vai conversar com o seu engenheiro agrônomo, vai conversar com os vizinhos, falar, cara, isso aqui vai dar tanto por alqueire, ou tanto por hectare, dependendo a região do Brasil que for. E ele já vai fazer uma conta rapidinha de padeiro, não vou conseguir pagar a parcela. E é nesse momento crucial, que o produtor tem que notificar a instituição com um pedido formal de prorrogação daquela parcela. Ah, mas isso o produtor não sabe. Tudo bem que o produtor não saiba, mas um colega advogado que se diz experiente na área e assume uma causa dessa magnitude, ele tem que saber. Não podemos ter aventura em processos, nenhum processo. Mas imagina num processo dessa envergadura, com valor de causa desse tamanho, envolvendo o patrimônio da família. Enfim, só lá do processo administrativo. O pedido administrativo de prorrogação de dívida, segundo uma resolução esdrúxula da FAEP do Estado do Paraná, FAEP. Sabe o que é FAEP? Acho que é FAEP. Existe uma disposição, não tem força de decreto, nem lei, uma orientação, em que alguns juízes e desembargadores têm sustentado, fundamentado decisões
dizendo que até 15 dias deve ser feito o pedido de prorrogação daquela dívida, daquela família, na agência onde foi tomado o crédito. Caso isso não seja feito no prazo de 15 dias, que antecedem o vencimento daquela parcela, não há mais como ser feito o pedido de prorrogação. Isso tem ganhado corpo no judiciário, embora seja a coisa mais esdrúxula que eu já vi na minha vida. Produtor rural, quando vai ficar inadimplente, ele não sabe que ele tem que notificar ninguém, ele vai conversar com quem ele deve, que é o banco, que é a cooperativa. E você acha que, na sua grande maioria, os gestores de banco cooperativa vão dizer para o banco, é só você notificar que eu prorrogo? Queridos, isso não existe. Eles vão levar no banho-maria esse produtor, até esperar dar os 15 dias, e vão oferecer, vão colocar a goela abaixo dessa família de produtores uma renegociação de dívida, em que os juros vão sair de 2%, 4%, 6% ao ano para 1,5%, 2% ao mês, fazendo com que a dívida desse produtor se torne impagável ao longo de 3, 4, 5 anos dessa renegociação, que já é, pasmem os senhores, o modus operandi de toda instituição fornecedora de crédito rural. Eles simplesmente pagam o governo federal daquele programa, daquela dívida de programa, a qual o produtor é inserido, e emprestam o dinheiro deles com juro muito maior, trocando-se a garantia que estava em hipotecária para alienação fiduciária, para nem precisar do judiciário para perder a terra. E isso, o colega que começou e matou no peito e vou resolver tudo sozinho, nem sequer viu. Não existia notificação extrajudicial com pedido de prorrogação daquela dívida enorme. Como se faz o pedido de prorrogação de dívida? Não é um ato formal que, ao meu ver, se pudesse ser feito por alguém, não precisa ser por advogado, mas com alguém que entenda de computador, se tiver um laudo de perda de safra, vai ficar muito bom. Se tiver um laudo, além de perda de safra parcial, total, perda de animais, comprometimento, alguma coisa nesse sentido, uma capacidade real de pagamento daquela propriedade, vai ficar mais completo ainda. Mas, na dúvida, façam sempre o pedido administrativo de prorrogação de dívida. O melhor dos cenários, o produtor chegar no seu escritório, antes, ou você chegar até esse produtor antes dele ficar devendo. O que nós fazemos como prospecção de clientes? Sabemos que em determinado lugar do Brasil houve um problema. Vá direto no município, procure ver na internet se houve decreto emergencial do município. Se não houve decreto emergencial do município, mesmo assim, converse com o sindicato de produtores rurais. Em sua grande maioria, você vai ser bem atendido. Explique os direitos para esse presidente que o produtor vai ter dali para frente. O que ele deve fazer? Geralmente, esse sindicato vai requisitar uma palestra com você, para algumas pessoas, a título de conhecimento. Você está levando uma informação gratuita, extremamente relevante para esses produtores e também para advogados, porque aparecem colegas nossos lá, e é uma oportunidade de você conhecer bons advogados, porque o bom advogado é aquele que senta no banco e aprende sempre, e também para produtores que necessitam dessa informação praticamente sagrada que você está colocando ali. Rogério, venceu
Não sendo apresentado antes da inadimplência e digamos que o processo já esteja correndo em revelia, poderá ser apresentado o pedido administrativo de prorrogação em qualquer fase. Jefferson, deixa eu responder uma pergunta muito boa essa tua. Vou ler aqui para o pessoal do Instagram, para vocês entenderem. Não sendo apresentada antes da inadimplência, e digamos que o processo já esteja correndo em revelia, poderá ser apresentado o pedido administrativo de prorrogação em qualquer fase do processo. Veja bem, a melhor fase do processo, e aqui tem um entendimento consolidado para aqueles juízes de primeiro grau, tribunais, é 15 dias antes do vencimento. Passou os 15 dias. Não, passou os 15 dias, então, Rogério, nós vamos se esconder dentro do balcão, vamos ficar lá chorando as pitangas, o leite derramado. Não, querido. Como que eu faço? Eu faço sempre o pedido. Mesmo que o processo já esteja rodando, eu faço o pedido de prorrogação, por AR de preferência, aviso de recebimento, por e-mail, se eu tiver o e-mail do Banco do Brasil, especialmente do pessoal da carteira agrícola, e já fiz até para o WhatsApp, quando eu conheço o gerente da carteira agrícola. Qualquer fase do processo. Por que isso? Existem magistrados que não entendem dessa maneira, só querem o pedido administrativo. E se o magistrado for um magistrado que gosta de ajudar, entende, desculpa, não é gosta de ajudar, o entendimento dele é que aquele pedido administrativo é necessário, mas não dentro dos 15 dias, o entendimento dele é mais favorável para o produtor, ele somente vai fazer constar na liminar que você está querendo de suspensão da execução ou suspensão de leilão que o pedido administrativo está ali. Foi feito. Agora, temos uma outra situação melhor, que é essa situação que eu falei agora, 15 dias antes do vencimento daquela obrigação, que é de pagar a parcela do custeio. Para vocês terem uma ideia, o poder disso. Retomando, pedido administrativo. Não fez, faça no tempo que você tiver. Respondendo a pergunta do colega, revelia o processo. Assumiu, já foi o prazo de embargo, já foi tudo. Sempre existe o que ser feito. Ah, revisional, o Rogério acabou a revisão de contrato, a Ellen Galotti lá, abençoada do STJ, falou que acabou tudo. Amigo, presta atenção. Sempre tem o que ser feito. Faça sempre. Maneje depois a ação correta. Os embargos é uma das melhores vias para se suspender uma execução. Perdeu os embargos, não foi feito ou julgado improcedente, existem matérias que não foram deduzidas ali, e nesse um exemplo, direito de prorrogação, pode ser deduzida numa outra ação, que pode levar à suspensão daquela execução. E antes de você protocolar essa nova ação, faça o pedido administrativo. Pode ser apresentado, inclusive, se for o caso, no manejo de uma ação de execução de pré-executividade, pode ser matéria de ordem pública, e assim pode... Exatamente. Exatamente. Uma das saídas, Jefferson, mas tem outra um pouquinho mais eficaz, não vamos falar adiante. O importante é você saber por que você está fazendo aquele pedido de prorrogação de dívida. Grande abraço aí, Artésio, querido. Por que você está fazendo aquele... Qual o efeito do pedido administrativo de prorrogação dessa dívida? Qual o efeito, Jefão? Fala para mim. Ô, Marcos, você fica quieto agora, velho. Não fala aí. Cara, tem que dar com gato morto na cabeça de vocês se não souberem e for meu aluno. O pedido administrativo de prorrogação de dívida serve para quê? O que nós buscamos quando protocolamos o pedido administrativo e logo depois vem uma execução por falta de pagamento? O que nós buscamos?
Vamos lá? Suspensivo e afastar os efeitos da mora. Tamo junto. Jefão foi na veia. Só inverte aí, Jefão, tá? O pedido administrativo de prorrogação de dívida afasta os efeitos da mora. Afasta os efeitos da mora, do atraso. Tivemos com a doutora Odara, no Rio Grande do Sul, extinção sumária de uma execução. Quando nós protocolamos a ação mandamental declaratória de prorrogação de dívida, o banco entrou com a execução. Comarca de vara única, juiz analisou a execução, nem mandou citar o produtor. Extinguiu. Não é o normal? Não é o normal. Esse juiz extinguiu a execução. Tamanha importância de você fazer esse pedido administrativo de prorrogação antes dos 15 dias. Não fez antes, faz a qualquer momento. A minha equipe do escritório conseguiu a suspensão de um leilão de uma fazenda de 27 milhões de reais no Mato Grosso do Sul, que um outro colega fez um trabalho extremamente ruim, nem crédito rural suscitou nos seus embargos, através de uma ação revisional com pedido liminar, onde nós discutimos todo o direito de prorrogação, fizemos um trabalho artesanal. Juiz de primeiro grau meteu a caneta em nós. Julgou liminarmente a nossa ação improcedente. Nem mandou citar o banco. Desembargador mandou voltar, analisar a liminar, ele negou a liminar. Foi para o desembargador. Concedeu a liminar, o efeito suspensivo que nós pedimos do leilão, e se a liminar depois, no agravo, manteve a suspensão do leilão até ser analisado todas aquelas situações. Resumo da ópera: em 6 meses, nós estávamos com o acordo pronto, concluído. Então, você que tem uma visão extremamente catedrática do direito, cara, tu tá lascado. Porque se você for um cara catedrático, ministerial do direito apenas, tu não vai achar solução, muitas vezes, para o teu cliente. Eu já cansei de despachar com o magistrado no emocional. Não tinha muitos argumentos jurídicos para conseguir algo para o cliente. Mas eu sabia que se o juiz me desse parte daquela liminar que eu estava pedindo, e ele também muitas vezes sabe, e o dever dele é fazer justiça, dali 1 mês, 30 dias, 40 dias, 60 dias eu estou com um acordo feito, que vai ser bom para o banco e para o meu cliente. A grosso modo, não tinha muitas referências para ser entrado com aquela medida que eu, louco, aventureiro, chamado por alguns, que já tinham rejeitado a causa, consegui. Como eu estudei para a magistratura há muito tempo, a primeira coisa que eu tive que vencer foi um desafio chamado faça sempre e deixe para o juiz decidir. O que você não pode é inventar artigo do Código Civil, inventar jurisprudência, tem que ter um respaldo mínimo e criar em cima daquilo a tua tese. O Afonsinho, quando começou a entrar com umas ações chamadas revisão de poupança e outras coisas chamadas de louco, não existia qualquer tipo de precedente quando ele entrou. O louco está fazendo história
no cenário jurídico nacional com um balaio de cliente e um monte de coisa para receber e o banco está esperando, vai ter que pagar. Então, queridos, fase administrativa, conhecer superintendência, ter ligação com pessoas lá de dentro, ser honesto, leal, não é porque você está advogando para produtor que está numa outra ponta e o banco está na outra ponta que você vai ser desleal com o banco. Eles muitas vezes são desleais. Mas se você quiser ter uma carreira de sucesso, não é porque são desleais com você que você vai perder a sua lealdade. Seja leal sempre. Seja o mais honesto que você puder, sempre. Porque as pessoas que são seus inimigos vão passar a admirar você. E o mundo vai conspirar para o propósito que você cumpre, para o princípio que você não quebra, que você cumpre. Então, querido, nesse caso concreto, o colega ali atrás achou que pelo atalho ele ia resolver um problema de 7 milhões de reais. Deu na trave. No travessão. Não resolveu nada e arrumou 10% na garupa. 700 mil reais de sucumbência. E aí, quando essa família veio aqui, o Rogerião pegou, juntamente com o Dr. Paulo e outros também, a equipe, nós deitamos a madeira no colega. De forma alguma, eu não gasto energia falando mal dos outros. Pega esse código, amigo. Você não é o perfeitão, ao ponto de começar a falar mal de colega de profissão. Pegou o código? Você não é perfeito ao ponto de julgar as pessoas que estão ao seu redor. Não gasta energia dizendo para cliente ou você mesmo que não representar colega. Cara, se eu fosse ir para cima de todo mundo que fala mal de mim, que me deve e tudo mais, eu ia viver só para isso e acabar com a minha vida. Não gaste energia, você não precisa provar nada para ninguém. O resultado seu do dia a dia fala quem realmente você é. Por 3 vezes essa família falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Isso é um problema de vocês com o profissional. Eu daqui para frente, a solução que nós podemos, a linha que nós podemos adotar é essa. Nós temos algumas situações que nós já conseguimos fazer na fase administrativa, na fase judicial, e os meus honorários é tanto. Acabou. Me pagaram, vamos começar a agir agora, e vamos torcer para que dê tudo certo. Não gaste energia falando mal das pessoas, porque se você começar a mostrar pecado de concorrente, que você acha que é o teu concorrente, eu já coloco como colegas de profissão que também precisam, cara, eles vão começar a mostrar os seus também. E ninguém é tão perfeito que não tem algo para dar conta. Então, esquece isso. Faça um bom trabalho, torne-se uma pessoa relevante e ganhe excelentes honorários com isso. Ok, queridos? A informação relevante de hoje, para a gente encerrar. Os 48 minutos. Faça sempre o pedido administrativo de prorrogação de dívida. Se você tiver tempo hábil, junte juntamente com esse pedido de prorrogação laudo de perda parcial ou total da safra e uma nova capacidade econômica financeira daquela propriedade. Pedindo 1 ano de carência, 2 anos para pagar, 2 anos de carência, 5, 7, 8, 10 anos, conforme a necessidade da propriedade
do teu cliente. Por que eu falo de propriedade, amigo? Quem paga a dívida de produtor é propriedade. Em que sentido? A produção da propriedade vai pagar a dívida do produtor. Acabou. Quem paga a dívida do produtor é a sua produção, que ele cultiva na propriedade. E não a propriedade propriamente dito, que é a terra que ele convive. Que ele vive em cima. Vocês entenderam? Produtor paga a dívida rural com produção e não com propriedade. Então, a minha capacidade de produção pode ser diferente da Vive, pode ser diferente do Dirley, doutor abençoado, pode ser diferente do Alberto, independentemente de consulta ao Banco Central, devido à prorrogação da... Exatamente, irmão, Manual de Crédito Rural. Capítulo 2, seção 6, item 9. Só que, Alberto, bizu do negócio, tem que comprovar. Perícia. Juntar laudo. Bons laudos. Não adianta você querer dar o jack no judiciário, os caras estão atentos, vão ver lá, linha por linha do seu laudo. Não vai lá, tem laudo, tem não sei o quê, não. Cara, não é assim. Os melhores votos que eu já vi para estudo, Alberto, presta atenção. Votos de ministros de tribunais superiores, citavam exatamente, eles iam no cotejo, no contexto, na linha, e definir tudo que o profissional tinha pedido. Está o manual de crédito rural, tudo. Só que tinha um mas. Mas, vírgula, porém, vírgula, todavia, o autor não logrou êxito em demonstrar, em comprovar essas perdas no contexto fático. Por isso, deixo de conceder a liminar ou julgo improcedente o pedido, lascou. Por isso que a fase administrativa é tão importante. Fase administrativa é importantíssima. Então, queridos, a segunda edição pode deixar para mim, irmão. Vou fazer, Germanão. Um abraço para você. Obrigado pela sugestão. Aquelas pessoas que estarão conosco aqui na segunda edição da La Casa do Crédito Rural vão conhecer toda a nossa estrutura, todos os associados do escritório, aquelas pessoas que fazem realmente as coisas acontecer, todos os nossos resultados, os nossos peritos, a forma com que toda a expertise que nós usamos para ter o resultado que nós temos atualmente. E qual que é a promessa da La Casa do Crédito Rural para os colegas que vierem a se tornar associados do nosso escritório? 5 anos em 5 dias. E eu digo mais, só a aula de prospecção e fechamento de contratos de alto impacto, de negociações de alto impacto, vale qualquer tipo de investimento que eles estão... Eu nem sei direito como é que é o... Paulo não está aqui agora. Esse contrato de vocês que a doutora Odara, que elaborou juntamente com a equipe, com a plataforma. Só essas 2 aulas que o doutor Germano acabou de falar sobre cobrança de honorários, fechamento de contratos e prospecção ativa de clientes, já vale o investimento que você vai fazer. Ponto. O que você vai ter de participação nos processos sendo associado não compensa você ter escritório. Compensa só você fazer a prospecção para nós. Trazer o cliente, receber sua participação e deixar os resultados conosco. E ainda você vai ter, na La Casa do Crédito Rural, o acesso ao conhecimento científico e prático de tudo que você vai
falar para o seu cliente. O pedido de prorrogação deve vir acompanhado de informações técnicas que permitem verificar o fato gerador. Exatamente, Alberto. Isso aí mesmo. Tamo junto, queridos. Marcão, meu sócio. Fórum Network extremamente relevante, já vale investimento. Marcão, foi bom você falar nisso. Deixa eu falar para vocês. Queridos, eu estou numa fase aqui no escritório de construção de marca. Construção de marca é uma coisa chamada branding, que envolve a imagem pessoal do advogado, os valores, a forma com que ele fala, a forma com as histórias que ele conta, a forma como se veste, tudo mais. Nesse curso, nessa imersão, passei o feriado de carnaval, que não teve em alguns lugares, outros lugares foi ponto facultativo, e outros lugares fecharam mesmo. Eu fiz essa imersão com os melhores do branding nacional. Do meu lado, como aluno, estava uma pessoa chamada Paulo Vieira, o maior coach do Brasil, dono da maior instituição de coach do mundo, estava sentado do meu lado aprendendo como falar, como se colocar, como se vestir, como se comunicar com o seu público. E mais que isso, como eleger o público que você quer ter do seu lado. Por isso, queridos, que você tem que preencher. Agora não dá mais, porque já fechou as inscrições. Por isso o questionário. A palavra de Deus fala, diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. O público da internet é a mesma forma. Você vai escolher o seu nicho de atuação, com quem você quer se comunicar, a mensagem que você quer levar, para ter o seu posicionamento de mercado. E é por isso que eu prometo para aquelas pessoas que estiverem conosco, se fizerem de acordo com aquilo que está contratualmente, as obrigações contratuais que ele está assumindo, uma mudança de vida de 5 anos em 5 dias. Acabou. O que você ia demorar 5 anos para aprender sozinho, com dedicação, nós vamos entregar para você em 5 dias. O que mais o produtor quer quando ele não conhece você e chega no teu escritório, você chega até ele, é saber por que ele vai te pagar bons honorários para você ingressar com uma ação que possa vir a dar um sucesso para ele. E se você não tiver resultados para mostrar para ele, ele nunca vai te contratar por aquele valor que nós vamos ensinar você que você pode ter e que é bom e certo. Muitos assumem causas milionárias sem cobrar R$1 para iniciar o processo. Quer dizer, vai se lascar. 1 cliente, 2 clientes, dependendo do tamanho dos clientes, já te roubam o teu sustento mensal de toda a estrutura do escritório e a pessoal. Os laudos bons que dão resultado são caríssimos. Por isso tem que ser cobrado um valor inicial bom para que você se prepare para 3, 4, 5 anos de tramitação do processo. Ou você acha que o processo vai terminar em 6 meses, amigo? Tá pegando os códigos aí, querido? Você está me alcançando o raciocínio por que é bom e certo você tem que cobrar honorários iniciais para começar a trabalhar? Você vai cobrar com muito mais facilidade se tiver resultados do grupo que você está inserido ou seus. Dificilmente o produtor vai ver um resultado que não é seu como seu. No seu diálogo, na sua firmeza das palavras, ele já vai
vê que você é uma pessoa insegura e não vai conseguir dar aquilo que vai ajudar, não ele apenas, a sua família. Então, a mentoria da segunda La Casa do Crédito Rural, ela é exclusiva para os alunos da primeira e segunda turma do curso Execuções Rurais na Prática. Ok? Vocês vão lá na bio, advogado.agro, vai ter lá um link. Eu não sei, eu creio que as inscrições já encerraram na sexta-feira. Você é aluno da primeira e da segunda edição do curso de Execuções Rurais na Prática? Sou, professor. Então, você tem direito a se candidatar, responder o questionário, e a sua chance de estar conosco, se você for um cara de princípios, ético e de boa moral, boa índole, está conosco. Pronto. É com essas pessoas que eu gosto de andar. Doutora Luana Laureano, uma pessoa extremamente relevante, uma pessoa que eu gosto demais, falou: dificuldade em cobrar, o cliente já está endividado e sem dinheiro. Querido, vou passar um pouquinho do horário e vou contar uma história para você. Como isso é muito mais crença, isso parte muito mais de um diálogo interno nosso do que do próprio cliente. Eu atendo clientes aqui que devem 30 milhões e que devem 200 mil. E outros que devem 50, 80. E eu tinha muito mais facilidade de cobrar desses que tinha 20, 30, 80, 100 mil reais do que esses que deviam 10, 20, 50, 80, 110 milhões. Nós temos um patrimônio que nós estamos advogando no Mato Grosso. E quando eu fui para uma grande reunião de um que devia mais ou menos 20 milhões, eu estava com o meu diretor jurídico junto, Dr. Lucas, e eu falei para ele: cara, quanto que nós vamos cobrar disso? O cara já está endividado e tal, aquele negócio de você se vitimizar o produtor e não dar valor no seu trabalho. Era assim que eu era. Ele me olhou assim com uma cara, porque ele veio de um grande escritório do agronegócio no cenário nacional. Ele falou: não, por que você está me perguntando isso? Ele falou. Eu falei: não, eu queria saber o que você acha. Eu falei: nós vamos cobrar o que nós sempre cobramos. Eu falei: mas como é que vai pagar, não sei o quê? Ele já tá... Cara, isso é um problema dele. Não é nosso. A nossa situação é chegar no produtor, mostrar os nossos resultados, falar do direito dele, estabelecer um contrato de honorários e pronto. E quanto vai ser? Nós cobramos entre 5% e 7% do endividamento do produtor no início, 7% no final, se não houver qualquer redução, e somente prazo adequando o endividamento dentro da capacidade real da propriedade, ou 20% da redução. Ele fica com 80% e nós com 20%. Eu falei: mas nós vamos cobrar 7% desse endividamento? Sim. E eu quase morri para ir para aquela reunião. Mas apresentei os nossos resultados. Apresentei todo o cenário de protecionismo da legislação. E nós saímos com um contrato de honorários fechado naquilo que nós queríamos. E depois de 45 dias, aquele produtor que tinha 970 mil só naquele ano para pagar e não tinha dinheiro nenhum, tinha uma liminar dizendo para ele que o banco não poderia escrevê-lo no Serasa ou no Sicor e que nenhum pagamento fosse feito fora da capacidade real de pagamento da sua propriedade. Você viu como começa o advogado ficar barato diante do cenário de endividamento? Só que você tem que ter resultado, tem que ter valor no seu trabalho. Então, amigo, o diálogo interno é forte. Era forte comigo. As crenças é muito forte. Era forte comigo. Por isso que eu ando com pessoas
muito melhores do que eu. Por isso que ao invés de comer pizza, tomar cachaça, eu invisto em bons livros, invisto em passagens aéreas em eventos que vão estar pessoas muito melhores que eu, para que todas as crenças relacionadas a dinheiro e à escassez sejam quebradas. Ok? 1h04, estamos deslocando agora para a cidade de Maringá, trabalhar um pouquinho, atender produtor, reunião. Estamos juntos até depois do fim. Quem gostou da live, compartilha, tira uma foto, posta nos stories, posta na sua página. O pessoal da equipe, sempre quando vai responder alguma coisa, responde mais rapidamente com aquelas pessoas que estão engajadas na missão, do que aquelas que simplesmente querem chegar aqui, pegar informação, não multiplicar com ninguém para o seu proveito próprio. Infelizmente, querido, você está no lugar errado. Eu peço para você não me seguir mais e não aparecer mais nas aulas. Aqui, a mentalidade nossa é ajudar colega de profissão, ajudar advogado a sair do problema e ajudar produtor a pagar a produção, a pagar a dívida com produção e não com propriedade. Mentalidade de abundância. Tamo junto? Deus abençoe vocês. É sempre um prazer estar com todos. Obrigado, Souza. Não tenho o nome aqui, mas obrigado. E eu quero encorajar você para uma causa maior do que tudo aquilo que você já viu na sua vida. Um movimento que está crescendo muito, chamado Justiça pelo Agro. Compartilhe essa live com quem você acha que pode aproveitar. Tamo junto até depois do fim. Lembrando que o movimento Justiça pelo Agro, Justiça pelo Agro, Justiça pelo Produtor, tem que crescer. Crescendo, você vai ficar bem. Financeiramente falando, em termos de relevância, ganhar bons honorários, porque lá na ponta você gerou uma transformação na vida de um grupo familiar. E esse grupo familiar vai pagar honorários milionários para você porque você resolveu o problema deles. Ponto. Simples assim. Grande abraço, Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo. Justiça pelo Agro.